Alexandre, você mencionou a questão de venda de bases de dados, compra de bases de dados, né? E, eventualmente, isso ocorre até, enfim, troca de informações entre companhias do mesmo grupo ou entre empresas que são parceiros em alguma instância. Esse processo aí de compra e venda de base de dados é algo que a gente sabe que é razoavelmente comum, né? É, Hoje, isso... Primeiro, eu queria saber se isso era permitido antes, se era uma coisa legal, mas agora, com a LGPD e principalmente agora com a questão do início aí das sanções, da NPD, etc., como é que fica especificamente essa questão de empresas que adquirem aí base de dados, seja, né, pelo meio que for, para aí, enfim, fazer campanhas promocionais ou entrar em contato com potenciais clientes? Veja, antigamente, não havia nenhuma penalidade se alguém obtesse a informação, sabe-se lá, comprando o banco de dados de terceiros para poder enriquecer o perfil dos clientes que seriam alvo de uma campanha. Uhum. Então, e ao mesmo tempo, o titular de dados pessoais não tinha mecanismos de controle para apurar a rastreabilidade por onde o seu dado vem sendo utilizado com ou sem o seu consentimento. No momento em que o legislador cria o termo de consentimento e obriga que todas as empresas, incluso, obviamente, as de atacarejo, criem canais diretos de atendimento aos titulares, para que estes possam, a qualquer momento, solicitar algo do tipo: quais são os dados pessoais meus que você está tratando e para qual finalidade? Uhum. Essa resposta tem que vir o mais breve possível. Eu quero que você altere meus dados, porque meus dados modificaram. Eu quero que você remova meus dados da sua base, porque eu não te dei consentimento para poder fazer esse tipo de tratamento. Então, tudo isso é novidade e gera muito mais poder. O titular teve ampliação dos seus poderes. Então, no passado, como não tinha essa rastreabilidade, as penalidades eram difíceis de ser efetivamente aplicadas, mas Uhum. agora não. Então, no momento em que um titular descobre que, ao indagar uma empresa de atacarejo, seus dados ali estão armazenados e para finalidade que ele nunca consentiu, ele tem todos os elementos na mão para procurar a justiça e buscar uma certa compensação, caso ele não tenha seu pedido atendido formalmente através desse canal de atendimento. Uhum. Então, essa venda de banco de dados ela tem que ser analisada agora com muito cuidado, porque a gente sabe que um empresário da área de atacarejo gostaria mais de ter é uma base de dados de clientes enriquecida, que Uhum. seja ótimo para poder filtrar por diversos níveis de informação. Só que, muitas vezes, essa base hoje já existe. E, muitas vezes, de onde que essa base surgiu? Porque, de repente, foram cacos de informação comprados de um, comprados de outro, Uhum. e, consequentemente, você não vai saber mais identificar a origem disso. Portanto, não sabendo identificar a origem, quem é que é o dono? Quem é que é o responsável? Ora, é o controlador dos dados pessoais, que é a empresa de atacarejo, que vai ter que assumir esse risco sozinha. Uhum. Então, muitas vezes, os empresários têm que ser atentos a isso, porque, a partir daí, se houver um deslize de desviar a finalidade pelo qual os dados foram coletados e estão sendo utilizados, é risco na certa. Empresário, como a gente sabe, não vive sem risco, né? São bem-sucedidos porque sabem lidar com o risco. Porém, o que a gente está vendo, na verdade, é que esses riscos agora podem sair muito caros. E por isso que, como eu sempre digo, tem que ocorrer uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura no sentido do empresário na área de atacarejo entender que vai valer muito ele chegar e revelar para o mercado que, na sua empresa, os dados pessoais são tratados em conformidade com a lei. Então, faça do limão a limonada. Faça com que essas informações que hoje estão no seu poder sejam utilizadas no limite da lei, porque os instrumentos, os mecanismos de controle estarão muito mais acentuados e fiscalizados por muito mais de um órgão fiscalizador. Então, é de se avaliar esse risco, porque
se isso não for, sobretudo, gerenciado diariamente, e eram questões operacionais que os empresários delegavam para o setor de TI, para o setor de marketing. Mas agora, se tiver que pagar a conta, quem vai pagar é o empresário, não é o diretor de TI nem o diretor de marketing. Agora, será que ele sabe disso? Será que ele sabe exatamente o que está acontecendo no departamento de marketing, no tratamento de dados pessoais? Muitos nunca se interessaram em saber. E agora precisam tomar decisões, precisam acompanhar esses aspectos operacionais, porque quem paga a conta são eles. E por esse motivo é que tudo isso que a gente está falando, em outras palavras, significa dizer governança digital corporativa, que tem seus pilares, né? Proteção de dados, segurança cibernética, reputação digital, medidas de conformidade. E a diretoria, o board, pode até não gostar desses assuntos, mas ela vai ter que mudar a mentalidade, vai ter que passar a ter uma pauta recorrente de discussão a respeito disso, porque as penalidades vão surgir e quem vai pagar é sempre quem exerce o poder diretivo.